Toda sexta-feira tem Café com Verdade aqui no Spotify e também no YouTube do GC+, sempre com um tema político, com autoridades, gente que vem bater papo com a gente para falar de seus projetos, seus trabalhos. Mas você sabe, é um pouco mais CPF, menos CNPJ. Hoje eu recebo a secretária de Igualdade Racial do Ceará, Zelma Madeira, a quem dou as boas-vindas. É um prazer tê-la conosco. Tudo bem, secretária? Tudo bem. Um prazer meu de estar aqui hoje conversando neste Café com Verdade. Obrigado por aceitar o nosso convite. Como eu falei aqui, a gente tem um pouco mais CPF, tá? Menos o CNPJ. Quem é Zelma Madeira, para que o público conheça? A gente já sabe que agora com a proeminência numa pasta estadual ganha, evidentemente, mais evidência. Mas fala um pouco da sua história, da sua trajetória. Eu sou uma professora, né? Então, eu sou Zelma Madeira, estou aqui no Ceará há mais de 30 anos, eu sou ali de perto do Piauí, venho de Teresina, e eu sou uma professora universitária, estudiosa, pesquisadora das relações étnico-raciais, com concentração na população negra. Sou mãe, né? Sou mãe de Letícia Cantuário, que é uma advogada já, e me coloco muito como uma pessoa preocupada com a ampliação da cidadania, com a construção de um mundo mais justo, igualitário, principalmente em termos étnico-raciais. Eu acho que isso me diz muito, né? Dessa pessoa, dessa mulher negra, estudiosa, pesquisadora, agora gestora, mas preocupada na construção de um mundo melhor para nós. O importante desse papo aqui, especialmente, Zelma, é também informar as pessoas. Eu acho, a impressão que eu tenho, a senhora me corrija, que a informação ajuda a tirar muitos preconceitos. Sim. Né? Existem outros estados que têm uma secretaria dessa natureza, dedicada a esse tema da igualdade racial? Existe, bem poucas, né? Na verdade, a gente sabe que o tema da questão racial no Brasil é bem polêmico e nós não temos sequer unanimidade que nós somos racistas. Algumas pessoas pensam que nós não somos racistas, que se trata de mimimi, de conversa fiada, de assistencialismo. Então, isso mostra nas políticas públicas, né? Até na construção de quem é que vai gerir essas políticas públicas, que são as secretarias. Por exemplo, Nordeste. Nordeste, nós só temos 2 secretarias de igualdade racial. A da Bahia, que é a CEPROME, que tem mais de 17 anos, ela já tem, né, já tem uma firmeza, né, como secretaria, como uma pasta, e nós, aqui do Ceará, né, que é bem novinha, data de 2023, é quando inicia o governo Evandro de Freitas, é que ele cria a Secretaria da Igualdade Racial, CI. Agora, nós vamos ter, Zelma, só quem cuida da política de igualdade racial no Brasil é só essa secretaria, eu estou dizendo de Nordeste, são as 2 que eu conheço, mas em todos os estados ou municípios tem uma coordenadoria, tem uma superintendência, né, tem uma secretaria executiva, às vezes ligada aos direitos humanos, à Secretaria das Mulheres ou da assistência social, de várias formas, né? Mas secretarias mesmo, titular, aqui no Nordeste nós temos a Bahia e o Ceará. Isso significa, lógico, ter uma secretaria dá mais autonomia, mais verba até, mais possibilidade de realizar ações, né? Mas mesmo antes disso, como é que a senhora avalia a atuação dos governos, do poder público nessa pauta da igualdade racial, de promover essa igualdade? E creio que a informação tem muito a ver com isso, né? Não, com certeza a informação, a gente falar, o saber é poder. Né? Quando eu sei das coisas, como que elas funcionam, é bem melhor, né, para agir no mundo, para viver. Então, assim, a secretaria, né, ela vem num momento importante, eu penso, e até com atraso, porque no Ceará nós temos um órgão que cuida da política de igualdade racial. O que é cuidar da política da igualdade racial? É cuidar daqueles grupos étnicos que sofrem o racismo, que são discriminados, que são aqueles racializados de forma subalterna. Porque na sociedade todo mundo é racializado. Um grupo que tem como vantagem e outro desvantagem. Então a gente trabalha com aqueles que são racializados de forma subalterna. Quem? A população negra, os povos originários também, mas no Ceará nós também temos uma Secretaria dos Povos Indígenas. Aqui eu estou à frente, é da igualdade racial, cuida da população negra, né, que PAU e IBGE são aqueles que se autoafirmam pretos e pardos, que é quem dá negros.
povos e comunidades tradicionais que reivindicam a origem étnica, como os quilombolas, ciganos, povo de terreiro. Então, é com esse grupo de étnico e raciais que a gente tenta fazer com que eles acessem políticas públicas, eles garantam o direito deles, e a secretaria é muito importante, porque aí a secretaria ela vai ter uma agenda própria, certamente, e uma agenda transversal, né? Quando eu falo de igualdade racial, eu tenho que falar da Secretaria de Educação para uma educação das relações étnico-raciais, para que a gente, pela via da educação, transforme. Eu preciso de uma saúde, porque eu vou ter doenças que têm uma incidência maior nesses grupos que eu estou falando. Eu preciso que essa temática da igualdade racial esteja na cultura, na Secult, porque nós temos expressões culturais que precisam ser vista. Eu preciso também interagir com a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, afinal de contas, quando eu falo de quilombolas, eu falo de terra, de território, de titularização de terras, né? Então, veja que a gente tem agenda própria e tem agenda transversal. E a secretaria, ser criada a secretaria, é um espaço da gente ali unificar essas pautas e ter este órgão que é o grande articulador, né? Junto às outras pastas e que leva diretamente também as demandas para o governador, para que a gente possa ir resolvendo um problema muito grande, que é o problema racial. Porque às vezes as pessoas pensam assim, não, Zelma, o problema é social. Mas esse social, a dimensão do desemprego, ele tem uma dimensão conjuntural agora, mas tem uma estrutural de dívida histórica. Quando a gente está falando desses grupos, eu estou falando de um país que viveu quase 400 anos sob a batuta da escravidão, um trabalho compulsório, isso vai trazendo desigualdades acumuladas. Eu estou falando de um país que teve uma abolição no 13 de maio de 1888, mas foi uma abolição sem ser carregada de política de reparação pelo passado criminoso, né, dessas pessoas. É como se essas pessoas tivessem, não, tá aqui, você a partir de agora não é mais escravo, não é mais escravizado, vá-se embora, vai cuidar, se vira. Mas eu preciso de oportunidade. É isso que esses grupos que eu estou falando, povos originários, população negra, ciganos, quilombolas, povos de terreiro, buscam oportunidade, é ser visto, avistado, porque afinal de contas eles estão trabalhando. Eles estão trabalhando para erguer o Estado, ou de uma forma precária, em empregos vulneráveis, mas tem que ser visto, é neles que estão as desvantagens, do desemprego, da insegurança alimentar, do analfabetismo. Não sou eu, como uma mulher negra, que estou criando. Qualquer pessoa que for atrás dos dados, das estatísticas e desagregar por cor, raça, vai saber que o que eu estou dizendo não é invenção minha, é uma realidade brasileira, desigualdades raciais. Explica pra gente o termo. Vamos começar pelo termo. É negro, é preto, o que é o quê? Tá, pronto. Nós temos o nosso IBGE, que é uma nomenclatura que já data desde 1872, em que ele trata de cor/raça. Certo. Oi. Então, lá nas categorias do IBGE, que é esse, não, o IBGE passou aqui, ou então eu fui fazer meu cadastro, mas como é que eu vou? Lá no cadastro, se vai seguir o IBGE, o critério é preto, que é cor. Pardo. Você não vai encontrar na categoria negros. Certo. Por uma convenção entre os movimentos sociais negros e o IBGE, considerou-se, pelos dados estatísticos, que a realidade de desigualdade dos pretos e pardos era muito próxima. Então, se convencionou que pretos e pardo é igual a negros. E aí é importante a gente entender que negro já vai partir para uma dimensão mais étnica, de grupo étnico e não cor. Mas o nosso IBGE, infelizmente, ou que a gente não conseguiu mudar, lá está a raça cor. Então é preto e pardo que é igual a negro. Né? Veja que lá a única coisa que avançou de etnia, por que eu estou querendo trazer etnia? Porque etnia é um conceito mais amplo. Ele vai falar de modo de ver, visão de mundo, geografia, demografia. Não é só essa coisa de marca, como é a cor preta, né? Por isso tem gente assim, não vou botar, não vou assinar isso aí não, que eu não sou preta, eu não sou cor. Eu queria ter um campo de negros. Então, você não tem esse nomezinho negro para você, se for de acordo com o critério do IBGE. Como é que trata as pessoas? Porque acho que isso gera confusão também. As pessoas se sentem, às vezes, constrangidas em chamar preto, negro, porque não tem nada assim. Isso é carregado culturalmente por toda a história. Significado. Porque se você for para tecnicidade,
preto, branco, amarelo são cores, São né? cores. E deveria ser assim, é só gente, né? É. Só gente que tem característica física diferente. Por causa de todo o problema que vivemos, isso carrega um peso, né? Como é que a gente trata? Pronto. Primeiro, é dizer que também essas desigualdades históricas, elas vêm na sociedade brasileira com característica que difere de alguns outros países. Então, o nosso racismo, a nossa discriminação, ela se dá pela marca, que é cor. Quanto mais aspectos negroide o sujeito possua, maior será a discriminação. Então, conta muito a tez da pele, ângulo facial, nariz, boca, cabelo, que você diz assim, mas isso é terrível, as pessoas se guiarem por isso, mas infelizmente seguiam. Então, por ser cor. Então, para mim, né, eu como estudiosa, né, se a pessoa chega e diz, e costumeiramente você vai ver, eu sou preta. Esse preto para alguns é negado porque é cor. E para outros é afirmado como movimento. Né, preto, pretitude, E aí né, os nem pretos. todos aderiram ou sequer entenderam, né? Então tem gente que, não, eu não sou preto porque eu não sou cor. Aí tem outras, não, eu sou preta, eu sou preto porque aí eu venho também carregada de uma atitude política do preto, né? Sim. Agora, a atitude política construída desde os anos 80, 90 no Brasil é de negritude, como ato político, dizer que é negro com orgulho. Porque esses termos também são pejorativos, né? Foram considerados, como você disse, graças à nossa construção histórica, a gente não se sente bem de falar, diz assim, não, se eu dizer que fulano é negra, eu vou estar desgostando. É melhor a gente chamar moreninha, né? Marrom bombom, chocolate. Isso para dizer que não tem conflito. Isso não é verdade, porque nós temos conflito. Não é que eu queira que tenha conflito, mas é que a realidade brasileira, ela não se configura como uma democracia racial, como assim foi nos ensinado, que a gente vive harmonicamente brancos, indígenas e negros. Não existe isso. Nós temos muito conflito, porque é baseado no processo de exploração, de opressão, que a gente não pode negar. Então, assim, hoje a juventude, às vezes, né, até pela dimensão etária, gosta muito desse termo de preto, né, de chamar de preto. E outros gostam de ser chamado de negro, porque acha que negro carrega mais o sentido político e étnico. Sim. E os pardos, que aí é onde se entra a maior polêmica, né? E a pardalização. Como é que faz essa distinção, né? Como né? é que pela marca, pelos aspectos fenotípicos, infelizmente. Então, o Ceará e o Pará são os estados da federação com mais presença dos mestiços, dos misturados, que são os pardos. Veja que nós temos 71% de pretos e pardos. Então, mais de 60 e poucos por cento é, aqui no Ceará, considerado pardo, que é fruto da miscigenação. Para 5, quase 6% de pretos. Então, quando eu misturo pretos e pardos para o IBGE e para efeito de políticas de promoção da igualdade, eu estou com negros. Mas aí chega também a polêmica. Diz assim, não, mas quando eu disse que algumas pessoas... Não, mas quando eu assinalei que eu era pardo, não é porque eu sou negro, não. Então, veja que algumas pessoas não querem... Não, difícil, quando eu digo que eu sou pardo, eu não estou reivindicando uma pretitude, eu não estou reivindicando uma negritude. Eu só sou misturado. É o que a gente chama, a senhora citou aí os nomes, né? Nós combinamos de chamar de você. Sim, o costume, né? A senhora é uma autoridade. É por isso que a gente usa tantos termos outros, moreno, mulato, entre outros, né? Nós temos para mais de 144 nomenclatura para não dizer negro. Porque Por que negro, é isso, professora? porque tem um peso. Tem um peso, né? Peso muito grande de algo que vem de um passado, que virou linguagem pesada e discriminatória, que foi a escravidão. Então, tudo que era relacionado a que vem de África foi sempre considerado algo de chifrinho, algo de menor qualidade. Sim. Então, nós não fomos educados para dizer com tranquilidade e muito bem, eu sou negro.
eu sou negro, eu sou um afrodescendente, eu descendo de África, a minha influência, a minha criação é de família negra, né? Veja que isso, quando você vê uma pessoa dizer isso com todo um afinco e positividade, pode ir atrás que ele teve fortalecimento. Ou pela via de movimentos sociais negros, ou pela essa consciência, nós não temos provocado, claro que mudou, e graças a Deus e aos movimentos sociais e à luta política, nós vemos mudando essa realidade. Mas é muito carregado de um sentido estereotipado e negativo ser preto, ser pardo. Né? Nem tem tanto. Pardo, ele foi utilizado ser preto, ser negro. Então, o pardo, ele já vem no sentido de apostar muito no processo de miscigenação e como uma forma de embranquecer. Então, eu não sou preto. Eu não sou negro, eu sou pardo, eu sou misturadinho, eu sou moreno, eu sou marrom bombom, eu sou chocolate. Esses termos não estão mais em uso? Moreno, pardo tá, né? Mas moreno especialmente, moreno, não se usa as pessoas tanto. já ficam mulatas, as pessoas já ficam... Quem tem mais uma consciência, a gente sabe que essa consciência, ainda bem, que está crescendo no país, né? Algumas pessoas, não, eu não sou moreno, me chamo de negro. Eu não sou moreno, porque a miscigenação, ela é verdadeira, é verdade. Mas acontece que a miscigenação, ela também foi muito utilizada como dispositivo político. Quando a coisa era boa, então vamos afirmar que ser misturado é uma coisa boa. Mas quando não foi, ela também foi utilizada negativamente, dizer assim, não, esse povo que tem muita melanina, o que tem essas formas negroide, não é uma boa raça. Então veja que para o bem ou para o mal, essa mestiçagem, ela também não foi bem trabalhada na realidade brasileira. Daí algumas pessoas preferem ser pardo do que ser preto ou ser negro. Ele não tem nenhuma dívida para um ato político de organização de movimentos negros, de reivindicação por uma vida melhor como um povo negro, como um povo que descende daqueles povos que foram escravizados. Não, eu só sou pardo, não me leve para essas coisas que eu não quero, né? E já tem outros que não. Eu sou, a Elia não tem a perspectiva, não tem a palavrinha negro, mas quando eu digo que eu sou preto, eu boto na cor preto, mas eu me considero negro como etnia. Então, veja que o que a gente está dizendo para as pessoas saberem é que dentro do IBGE nós vamos ter raça, cor, muito mais cor parda, cor preta, do que grupo racial e étnico, como negro, indígena. É uma etnia. Sim. Esta é Zelma Madeira, secretária de Igualdade Racial do Ceará, conversando conosco aqui no Café com Verdade. De 15 anos para cá, mais ou menos, desde que as cotas foram consolidadas, nós vimos casos de fraudes. Pessoas que se declararam da cor preta ou da raça negra, mas que depois, muitos casos clássicos, até de que você olha claramente para a pessoa que não tinha essas características. E aí muitas ações do Ministério Público contestando isso. E houve modificações, né? Hoje existem as bancas de heteronormatividade... Não, heteroidentificação. Isso é suficiente? Porque quem tem a consciência social entende que eu, por exemplo, acho que tem que haver movimentos para essa gente ter acesso, né? Mas essas ferramentas são suficientes, esses dispositivos, para evitar esse tipo de fraude, de pessoas que não têm nada a ver com isso se aproveitem dessa legislação? Para alguns eles chamam até de afroconveniência, né? Então veja que se autoafirmar indígena e negro neste país foi algo até 15 anos atrás, como você diz, que não se tratava. Então, as pessoas nem queriam dizer que era indígena e nem queriam dizer que eram negras, né? Lá classificada como pretos ou pardas, não queria. E aí a gente vai entrar, o que é a política de cota? É a disputa por bens raros. Então, nós estamos falando de quê? Quando a gente fala de política de ação afirmativa, modalidade de cotas raciais. Nós estamos falando de entrar na universidade, é bem raro você ir para a universidade pública, educação superior, ou então para os concursos públicos, você ter uma vaga, um cargo público, tudo se trata de bens raros. Então, aí vai começar os tensionamentos. Porque enquanto se tem a mesma realidade desigual de uma sociedade racializada, de que esses grupos são subalternizados, né? Eles estão em situação de vulnerabilidade.
Tá, tudo bem. Agora, quando começa a ter oportunidade, é que nós vamos encontrar esses problemas. E veja que quando eu falo de banca de heteroidentificação, elas não nasceram no momento em que as cotas foram criadas. A de educação superior foi em 2012. A 12.711, depois foi modificada. Foi lá em 2012. Mas em 2012 nós não tínhamos banca de heteroidentificação. Daí rolou várias fraudes e muita gente que não era público-alvo da política de ação afirmativa, modalidade cotas raciais, entraram. Com a crítica, com a judicialização, com todo o fervor, é que nós vamos ter as cotas, né? Depois que passa mais de 5 anos, lá para 2018, é que a gente vai ter, 2019, as políticas de cota, as bancas de heteroidentificação. Que as bancas de heteroidentificação, elas são julgadas como tribunais raciais, mas elas não são. Elas são tecnologias sociais. Tecnologia para entender como é que funciona a sociedade brasileira. A sociedade brasileira, em termos raciais, ela funciona com racismo de marca. Quanto mais aspectos fenotípicos negroides você tenha, maior será a discriminação. Então, o que é a banca de heteroidentificação? É partir de uma autoafirmação, eu estou me autoafirmando preto ou pardo, que é igual a negro, que é o público-alvo da política de cotas. Então, eu sou pardo, eu sou preto. Então, tá. Você que é cotista, você vai passar por uma banca em que o terceiro vai dizer, confirmar ou não a sua autodeclaração. Veja que a gente não abandona a autodeclaração. Tudo começa com a autodeclaração. Eu sou preto, eu sou pardo. Tá, então vamos para a banca. E quem é que deve compor uma banca? Os estudiosos especialista do tema. Não é qualquer pessoa que você tem que chamar para fazer parte da banca. E a banca, ela deve guardar uma diversidade étnica. Não é só negros para estar na banca. Não é só branco para estar na banca. É para ter guardar essa diversidade. São pretos e não pretos, brancos, indígenas, principalmente para as cotas raciais, principalmente pessoas brancas e não brancas que devem compor. Então, nós vamos para lá e aí vai avaliar para ver se vai deferir ou não a autodeclaração. E aí eles vão ter... Veja como é mesmo uma tecnologia social. Eu vou pegar aqueles elementos que serviram historicamente para me excluir, para excluir o povo negro, o preto e pardo, para incluí-los. Então, eu vou atrás de aspectos fenótipos. Eu vou atrás das marcas fenotípicas dessas pessoas que faz com que elas sejam discriminadas nos espaços sociais, no shopping, no hospital, no fórum, na rua, né, em todos os lugares. Então, ali a gente vai prestar atenção se ele tem aspectos que o coloquem em cena para ser alvo prioritário da discriminação racial. Então, é isso que são as bancas. Mas, mesmo assim, mesmo com as bancas, nós vamos ter processo de judicialização. Então, eu estou lá, de que sou pardo, vou lá, a banca não vê nada, nenhum traço fenotípico de negros, de aspectos negroides que o coloca como alvo da política. Você não tem nada. Né? Você pode não ser o branco nórdico, mas você não tem nenhum aspecto de negritude. Então, você foi indeferido na banca. Mas aí você recorre... Ainda pode recorrer, Aí né? você recorre, às vezes recorre, vai para a banca recursal, de novo você não é aprovado, nem na primeira e nem na recursal, então você judicializa. E os juízes, que nós vivemos numa sociedade, como eu lhe disse, que é racista, mas não tem sequer unanimidade que é, e tem um racismo institucional, então esses profissionais, eles fazem e faz com que essa pessoa entre, desconsiderando todo o trabalho que foi feito por especialista nas relações étnico-raciais. E aí entra na fila, né, furando a fila, passando na frente, alguns que são negros e vão para... Então, tem que ter muito cuidado de monitorar e fiscalizar os concursos públicos. Sim. E essa é uma das funções nossa, como Secretaria de Igualdade Racial. É assessorar, é ensinar aos órgãos que vão fazer concurso para melhor efetivar
a lei 17.432 de 2021, por exemplo, que é do concurso público, mas também a 16.197, que é de 2017, que é para entrar nas universidades públicas. Vamos para um tema polêmico agora? Mais que esse? Eu queria a sua opinião nesse caso, porque já temos algumas decisões judiciais pontuais a respeito do chamado racismo reverso ou racismo inverso. É possível a pessoa preta ser preconceituosa com a pessoa branca? E por quê? Olha, porque nós só para complementar a informação, tivemos recursos dessa natureza e a justiça determinou em casos pontuais que não reverberam para outros casos, são pontuais, de que não existe o chamado racismo inverso ou reverso. Eu queria a sua opinião sobre esse caso. Não existe racismo. Não existe? Por quê? Não racismo, por quê? Porque quando eu falo de racismo, eu falo de ideologia. Quando eu falo de ideologia, eu falo de relações de poder. Então, quando eu coloco a população negra que está em situação de desvantagem, e eu estou dizendo isso, não é porque eu sou negra, mas é porque eu sou estudiosa e gestora, e a gente acompanha os dados. Então, como é que eu posso utilizar de uma ideologia de dominação quando eu não tenho esse lugar de dominação que é posto na sociedade brasileira e racista? Então, não tem condição de você trabalhar o racismo reverso, porque os lugares de posição, veja, vá analisar, por exemplo, o judiciário, em que mais de 80% é constituído de pessoas brancas. Quem está lá formando todos os tribunais e tudo mais são pessoas brancas. E um percentual bem pequeno de negros e bem pequeno de indígena. Então, nós não temos esse poder, nós não temos ocupado, né, tantos lugares de vantagem que a gente possa recorrer ao racismo como ideologia. Então, dizer que teve uma discriminação, se for na dimensão interpessoal, mas quando eu vou falar de racismo, racismo é ideologia. Então, racismo é um quadro maior, que não vai estar falando só numa dimensão interpessoal, mas é de ocupar espaço. E o espaço que a gente tem ocupado é diminuto para dizer que nós temos lugar de dominação e lugar de poder nessa sociedade. Sobre as cotas, voltando para as cotas, críticos das políticas de cotas reclamam o seguinte, a impressão que passa é que só pessoas pretas são pobres, sofrem... Estamos aqui falando da questão econômica, especialmente na educação, que o acesso à educação melhora a condição financeira, a condição socioeconômica. E aí as pessoas dizem, bom, mas não tem branco pobre? Por que a cota não é ampliada para a questão socioeconômica, financeira, para além da etnia, da cor? O que a senhora acha disso? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que a questão racial, ela é um nó para a questão social. Então, se eu achar que a questão social, que é de classe, que é importante, que tem pessoas brancas pobres e que tem que ter política, e as políticas elas têm nesse sentido de dimensão de vulnerabilidade de classe, é super interessante. Mas eu preciso de políticas raciais, porque eu tenho um problema histórico e estrutural numa realidade que passou 400 anos de escravidão. E por que eu tenho que falar de escravidão? Mas faz tanto tempo. Realmente faz muito tempo, porque nós, após a escravidão, nós não tivemos política de reparação pelo passado criminoso e hediondo. Então, nós não acessamos a educação até 1880 e pouco, 70 e pouco, nós tínhamos um decreto que negros e negras, ex-cativos e escravizados, não poderiam se matricular. Isso é uma atitude do Estado que nos impedia. Então, hoje, quando eu falo de políticas específica para a igualdade racial, como as políticas de ação afirmativa, uma modalidade de cotas, eu estou falando de reparação. Eu estou falando de que eu acumulei desvantagem para determinados grupos étnicos pela forma como eu fui me organizando economicamente, politicamente, culturalmente. A questão racial, ela não é meramente interpessoal. Por exemplo, eu como uma mulher negra, não gosto de você como homem branco, você como homem branco, não gosta de mim como mulher negra. Não é só isso. É também, mas é algo estrutural, de modelo de desenvolvimento. Isso quer dizer que não é algo tão simples, é algo que nos tira a oportunidade de trabalho qualificado, de uma educação de qualidade.
né? Então, eu preciso entender que a questão racial, ela é provocadora de uma questão social. Aí eu quero resolver a questão social apagando o fundo, que é uma questão racial. Nós temos dívida para com a questão racial. Então, às vezes, eu posso estar fazendo um trabalho para vulneráveis e ali, trabalhando dentro de uma periferia de pessoas pobres, e mesmo assim eu não tenho um olhar para os grupos que têm vulnerabilidades acumuladas, além da questão da classe, do gênero e da raça. Então, é por isso que pensar, né, projetos de desenvolvimento sustentado em termo econômico é por ter que falar sobre esse eixo que estrutura as opressões. Veja que a questão racial, né, a questão racial, ela é definidora no modo de produção, na forma como nós estamos organizados para produzir. Nós temos o campo da produção, nós temos o campo da reprodução. Esse campo da reprodução, que é muito a dimensão dos cuidados, emprego doméstico, veja como ele tem cor. Mais de 64% das empregadas domésticas, e eu todo o respeito que eu tenho pelas empregadas domésticas, mas é essas daí que têm vulnerabilidade e precariedade na questão do trabalho, nas relações de trabalho e na sua remuneração. Elas são negras. Então, veja que quando eu falo de pobreza, eu tenho que fazer o recorte racial, porque é neles que estão ali a dimensão da reprodução e de uma reprodução precária da vida, e é neles que estão, mais do que a exploração, a opressão, a expropriação. Então, o campo da reprodução na sociedade que a gente vive, na forma como nós estamos organizados para produzir. Então, tanto a reprodução como a superexploração, que é a expropriação, ela é racializada. São para esses grupos que eu te disse. São os povos originários, que são os indígenas, negros, né? Povos de terreiro, ciganos e quilombolas. São esses grupos que a gente considera que os lugares mais precarizados, o emprego ou o trabalho mais precário, é eles que têm que fazer. É a nossa convidada de hoje aqui do Café com Verdade, Zelma Madeira, batendo esse papo pra lá de bom com a gente aqui. Falar de política, você tem pretensão política? Uma professora universitária com um currículo maravilhoso, hoje numa pasta que é técnica, que é importante, mas não deixa de ser política. Você se pensa deputada Zelma Madeira, por exemplo? Não. Eu tenho toda a minha função e tudo que eu exerço é permeado pela política, mas eu não pensei, né, até agora não chegou essa paixão pela política partidária. Eu sou uma mulher política, né? Até porque fazer uma opção e ser escolhida para ser uma secretária de uma pasta muito difícil, não é? E aí eu quero aqui agradecer o convite que você me chama para tratar de um tema que é considerado de menos importância, menor monta, e a gente ter este Café com Verdade, trabalhando a questão racial, isso quer dizer, da sua parte, uma ação antirracista. Então, ser antirracista é uma atitude política. Então, ser uma gestora da igualdade racial, mas até agora eu acho que eu fiquei muito acadêmica, então foi uma luta, uma relutância para vir para a gestão. Aí eu vim para a gestão. Pode ser, né? A gente não pode fechar nenhuma possibilidade. Chegou algum convite já? Chega um convite. Zelma, vamos lá, você tem um perfil. Vamos lá, você tem um perfil, né? Você, né, ali ainda bem que a gente tem uma confiança, uma credibilidade e muito do nosso povo, né? Desse povo sofrido, desse povo que sofre o racismo e que precisa de muitas outras vozes, não só minha, Zelma, mas no Brasil inteiro, tantas outras pessoas que têm dito, né? Até porque, por que nossa atitude é muito política? Eu digo nós, pessoas negras, porque quando a gente está, assim, na frente de um órgão, na universidade ou num projeto, nossa vinculação e nosso objetivo nunca é individual, é sempre coletivo. Então, eu estava até lembrando de um juiz, né, o Edinaldo, que faleceu domingo, um grande jurista, um juiz muito dedicado a crianças e adolescentes e também ao combate ao racismo, né, e que ele dizia numa entrevista, e foi muito verdade, que
quando nós erramos como pessoas negras, né, é um resultado coletivo. Então, veja que a nossa posição, ela é muito olhada, ela é muito vigiada. E aí a gente também tem um grande propósito de levar e fazer com que os nossos grupos étnicos racializados de forma subalterna, que sofrem o racismo, eles sejam avistados, eles sejam reconhecidos, eles têm oportunidade. Então, isso é muito político, né? É muito político dizer, como a gente quer que a luta dos quilombolas se efetive no sentido de titular suas terras. Como a gente quer que acabe com o racismo religioso, contra as religiões de matriz africana e os povos de terreiros de matriz africana, né? Como a gente quer que pare esses estigmas que são dados, são colocados à comunidade cigana. Como a gente quer que a juventude negra, ela possa viver de uma forma plena, com bem-estar, com bem viver nas periferias, né? Como a gente quer que essa moçada toda entre na universidade, ali consiga mudar o seu destino, o destino da sua família, acessando, né? Eu acredito muito na educação, nos processos educacionais. Eu sou fruto de educação, porque eu sou filha de um pedreiro, eu sou filha de uma costureira. E se eu hoje mudei, né, essa posição nessa sociedade, foi graças ao processo de escolarização. Então, eu aposto muito na educação. Teria muita conversa para a gente ter aqui, mas o tempo se acaba. Agradeço muito, secretária Zelma Madeira, por ter vindo aqui, aceitar, bater esse papo, muito produtivo. Eu acho que nossa audiência vai gostar muito. Você não esqueça de dar o seu like, de mandar isso aqui, o link, para todo mundo ter acesso a esse papo excelente. Muito obrigado, secretária. Eu que agradeço e convido as pessoas para conhecer também o nosso Instagram, Igualdade Racial CE. Então, vai lá e veja o que é o nosso trabalho, avalia o nosso trabalho, né? Veja lá, e a gente precisa, né, que as pessoas acreditem, né, e apostem em ações antirracistas. Então, uma tarde de hoje como essa, eu considero já uma ação antirracista, do compromisso que a gente tem de falar desse segmento, desse problema, porque é um grande problema, é um fenômeno planetário, o racismo. Muito obrigado, secretária. Então você não esqueça, dá o seu like, compartilha, manda para todo mundo. Toda sexta-feira tem Café com Verdade. Obrigado, minha gente. Até a próxima. Tchau, tchau.